Luiz Fontaine Dasso, Rio de Janeiro 1900, Rio de Janeiro 1977, autor de uma precoce refutação de Voltaire, em 1921. Refutação de Voltaire, que lhe rendeu elogios nos círculos literários católicos do Brasil. E a admiração do mundo universitário, dada a extensão da obra. 640 páginas, e o aparato crítico e bibliográfico. E a manifesta juventude do autor. E aí é o autor, como eu disse que a gente vai contar a vida dele, passar a vida dele, puxamos de novo para o autor para falar da sua juventude. Eles são jovens, somos jovens. Esse é o foco, digamos assim, da progressão da história. É a idade dele, é o envelhecimento dele, a gente vê a vida dele. Em 1925, como para justificar as expectativas criadas por seu primeiro livro, aparece A Refutação de Diderot, 530 páginas. E 2 anos depois, A Refutação de D'Alembert, 590 páginas. Obras que o colocam à frente dos filósofos católicos do país. São os dois mesmos personagens, não é? O mesmo acadêmico, falando dos livros que se seguiram, porque o mundo acadêmico ficou todo de olho nesse jovem, que com 21 anos publicou uma tão interessante refutação de Voltaire. E aí recebeu ainda os 2 livros seguintes. E o católico diz isso, coloca à frente dos filósofos católicos do Brasil. Ele está surgindo muito bem visto. Sim. Em 1930, é publicada A Refutação de Montesquieu, 620 páginas. E em 1932, Refutação de Rousseau, 605 páginas. Aí eu já proponho um novo personagem. Porque agora a gente teve o primeiro, tal. Agora já tem um editor. Então aqui ele já vai fazer um outro personagem que é o editor. O editor que vai dizer isso, que ele em 30 é publicada a refutação de Montesquieu e depois a refutação. Aí já é o editor cobrando dele livros, escreva, já é um editor, já é outro personagem. Em 1939, surpreende a todo mundo com a publicação de um pequeno romance sentimental. Aqui a gente já tem o personagem com 39 anos, a gente começou a ver com 21. A gente já tem um bom sinal de envelhecimento. Claro que teve outros. Em 35, quando ele passou internado, ele já tinha 14 anos mais do que no começo. Aqui ele já tem 19 anos a mais do que... Não, 18, né? 21 em 1939. A gente mostrando esse envelhecimento dele. Com essa breve interrupção, a frase, em suas escassas 108 páginas, narra os recreios amorosos de um professor de literatura portuguesa por uma jovem rica e quase analfabeta de Novo Hamburgo. Com isso, eu queria fazer essa cena maior. Então, por exemplo, a gente tem 2 falas, mas elas não são determinantes do tamanho da cena. Essa cena é uma cena que precisa ganhar corpo. Essa é uma cena que precisa ter suficiente ação para que ela exista. A gente tem que construir alguma coisa que mostre que ela é rica e quase analfabeta, por exemplo. O professor de português, que o Cândido está lendo com um sotaque de português, de literatura portuguesa, o professor pode ser, esse professor de literatura portuguesa, é um português que mora no Brasil e dá aula de literatura portuguesa, mas mais do que isso, o que é esse romance? Olha que o romance, o título do romance está relacionado a esses 2 personagens. O título do romance é Luta de Contrários. Ela é rica e quase analfabeta. Ele é quase pobre e professor de literatura portuguesa. Porque, como todos os professores, são quase pobres. Então ele é quase pobre. Em 1940, internado outra vez no sanatório do Petrópolis, de onde não sairá senão 3 anos mais tarde. Durante sua longa estada, Se bem que interrompemos as festas natalinas familiares. Aqui a ideia de criar familiares, trabalhar isso aqui também para criar os familiares sempre. A ideia é esse personagem escrevendo profusamente, loucamente, esses absurdos, essas refutações todas
que ele escreve contra os iluministas, depois contra Hegel, Marx e os alemães que vêm criar o materialismo, enfim, e tudo isso ele envelhecendo, sendo internado como louco, tendo a família no meio, que é quem no fim determina as coisas dele, cercado pelo editor. É esse cara, ao mesmo tempo, enfim, criando essa sua biografia, mas sendo dominado pelos outros. Durante sua longa estada, Interrompido. pelas festas natalinas. Familiar. E sempre sob o cuidado estrito de uma enfermeira. escreve a continuação de Luta dos Contrários, Entardecer em Porto Alegre, cujo subtítulo resulta esclarecedor para o conjunto total do romance. Apocalipse em Novo Hamburgo. O relato parte exatamente do mesmo lugar em que se interrompe Luta de Contrários. Com uma escritura partida, Volta o romance. alheia ao fino estilo, à agudeza e à economia verbal da precedente, Entardecer em Porto Alegre narra, a partir de vários pontos de vista de um mesmo personagem, o professor de literatura portuguesa, um entardecer interminável e, no entanto, velocíssimo, na meridional cidade brasileira. Enquanto, simultaneamente, em Novo Hamburgo, E daí o subtítulo Apocalipse em Novo Hamburgo. os criados, a família e, posteriormente, a polícia se defrontam com o cadáver da rica herdeira analfabeta achada no seu quarto, embaixo da grande cama de baldaquino, costurada a punhaladas. Ou seja, ela é o cadáver da jovem rica quase analfabeta. Né? Ele faz o professor e ela, a jovem rica, só que cadáver já e tal, mas é o próprio cadáver falando dela mesma. Romances por imperativos familiares não se publicará. Desde a década dos 60. Família, né? Família sempre.